Beleza. Ok. Ok. Tá, ok. Pessoal, tem um pessoal aqui pedindo para guardar 2 minutinhos para que a gente possa iniciar, tudo bem? Umas pessoas com dificuldade aqui no link, mas já estão tentando entrar. Só um instantinho, por gentileza. Bom, pessoal, 5 minutinhos. Natália, acho que a gente não podemos começar aí, né? Acho que sim, sim. Tem mais alguém aí que está pedindo para esperar? Talvez que... Só dar uma olhadinha aqui. A gente pode ir começando, né? Tem mais um aqui que acabou de entrar. Bom, então acho que a gente pode ir começando. Podemos, vamos começando, Fê. Ok.
tipo. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Reinaldo. Eu sou coordenador do Departamento de Engenharia de Aplicações aqui da UF Instrumentos, uma empresa 100% nacional e que há 42 anos desenvolve com pioneirismo equipamentos e soluções de pesagens voltadas para o setor industrial. Eu quero inicialmente agradecer a presença de todos e que vocês aproveitem o conteúdo que foi preparado especialmente para vocês de forma bem dinâmica e muito especial. O tópico do nosso workshop é redução de custo para a pesagem em correia transportadora, onde eu vou demonstrar para vocês a importância da manutenção da precisão, melhor dizendo, para uma pesagem de qualidade e as soluções que desenvolvemos ao longo de anos aí de pesquisa, com a finalidade de assegurar o alto desempenho para esse tipo de processo e a redução de custos sobre... Desculpa, tá todo mundo ouvindo aí certinho? E a redução de custo, né, sobre essa aplicação específica. A pesagem dinâmica, ela é naturalmente complicada, né, conhecida como pesagem em movimento aí, porque ela integra três variáveis, ela se dá a partir da integração de três variáveis. Nós temos o peso, a distância e a velocidade, daí então o nome balança integradora, né? O que ocorre desse tipo de aplicação, a complexidade, primeiro que nós temos vários fatores que influenciam no bom desempenho e os erros que ocorrem nesse tipo de equipamento, eles são acumulativos. Uma vez que nós temos aí peso, distância e velocidade, e tudo isso calcula-se um fluxo, conforme as margens de erro, por menor que sejam, durante um determinado período, elas são somadas e como o resultado final é a totalização da carga transportada, se a gente não mantermos uma boa qualidade de precisão nesse equipamento, o desvio real do que realmente for transportado acaba sendo muito grande, tá? Eu vou citar alguns exemplos para vocês aqui. No mercado, existem vários tipos de fabricantes de balança integradora, né? O conceito deles utilizam uma célula de carga, duas células, uma ponte de pesagem ou mais pontes de pesagem. Nós também, no passado, tivemos uma versão desse equipamento. E o que nós constatamos aí, né? É muito típico, em aplicações desse porte, o desalinhamento da esteira sobre a ponte de pesagem. Isso acaba promovendo um desalinhamento, né? Provocado, perdão, pelo desalinhamento. Essa imagem que vocês estão vendo aí não é rápida dessa forma. Eu procurei dar uma maximizada para que a gente pudesse ter uma ideia aí de como funciona essa parte do desalinhamento da esteira, tá? Um outro fator que é muito típico nesse tipo de aplicação é o desalinhamento do produto em cima da esteira. Também não é rápido dessa forma, que ocorre que às vezes a entrada do produto em cima da esteira, ele acaba estando um pouco descentralizado e com isso fica uma faixa de produto um pouco mais do lado do que do outro, sobrepondo um peso em um dos lados da balança. O que não é benéfico para a pesagem, né? Nesses tipos de equipamento, tá? No passado, aqui tem uma outra condição que é o acúmulo de material, que é muito típico também. A balança, a balança ela é composta por uma parte viva, que é a parte que realmente pesa, e a parte estrutural dela. Quando o material acaba depositando na parte viva, como eu comentei anteriormente, esse produto acaba sendo totalizado como se fosse uma carga real, porém é um resíduo ali que deveria estar sendo descontado, tá bom? Outros fenômenos aí que também influenciam nesse tipo de pesagem é a questão de chuva e vento. São fenômenos naturais aí que, infelizmente, nós não conseguimos contornar, mas que a pesagem dinâmica está suscetível geralmente. No passado, nós tivemos uma balança integradora também, conceituada com a mesma forma, inclusive, que é utilizado hoje em dia, que é uma fórmula monocell, né? E, como não poderia ser diferente, recaía sobre ela todas as limitações e as mesmas dificuldades dos modelos atuais, né? Então, o que nós optamos? Optamos por
esquecer esse projeto do lado e desenvolver um outro equipamento, um equipamento que nos ampliasse a possibilidade de aplicação. Por exemplo, em transportadores maior que 1 metro de largura entre longarinas, até 4 metros de larguras hoje em dia nós temos aplicado, né? Equipamento que não fosse tão dependente das condições do transportador e com recursos que facilitassem a instalação, a manutenção e principalmente o desempenho, né? O desempenho elevado, a alta precisão. Então, nós começamos a analisar o nosso equipamento da época e os equipamentos dos principais concorrentes aí. E tentar descobrir quais eram os fatores que influenciam e impediam de um bom desempenho, porque os equipamentos sofriam tanto com instabilidade, que forças eles eram submetidas, né? E por que eles não mantinham a repetibilidade? Você até conseguia ter uma certa precisão no momento que você fazia a calibração, só que num pequeno espaço de tempo, ou num curto espaço de tempo, o equipamento perdia a calibração, vamos dizer assim, né? Então, eu teria que refazer um novo ajuste. Analisamos isso assim bem profundamente, com muita pesquisa, muito desenvolvimento, e aí nós realmente chegamos à concepção do modelo Tetracell. Concebemos, vamos dizer assim, essa versão de balança integradora, que inclusive é uma patente nossa, que vocês estão visualizando aí na tela. E um pouco desse estudo que nós desenvolvemos, eu vou falar para vocês aqui agora, pontos interessantes que nós descobrimos durante essa nossa pesquisa, né? As balanças que utilizavam uma célula de carga no centro, igual à nossa, o que acontecia é o seguinte: a descentralização do produto, ou da esteira em cima dela, gerava uma torção na célula. E a célula de carga, para que ela possa desenvolver a sua função, ela tem que ser flexionada e não torcida. Torção não é pesagem. Então, isso ocorre, é típico, com balanças que utilizam um cavalete central. Uma outra possibilidade seria instalar 2 células de carga na extremidade da balança, né? Porém, quando a gente instala, notamos que quando a gente instalava 2 células de carga nas extremidades, um lado descompensa o outro, é mais ou menos isso que ocorre. Quando está pesando no centro ali, está certinho, beleza. Mas a instabilidade do transportador, os ajustes, geralmente nesse tipo de balança, eles são mecânicos, né? Não tem dispositivos de absorção de carga, ou algo do tipo, então acabava torcendo a estrutura ali e, da mesma forma, mascarando o peso real do equipamento. Tentava-se, às vezes, colocar algum dispositivo de intertravamento para inibir isso, porém, esse dispositivo ele absorvia a carga, né? E quando, na verdade, a carga tem que ser completamente direcionada à célula que está abaixo. Bom, o que ocorre? Aí, em relação às pontes de pesagem, como eu mostrei lá nas imagens anteriores, alguns concorrentes, alguns fabricantes trabalhavam com uma ponte de pesagem ou 2 pontes de pesagem, ou mais pontes de pesagem. As pontes de pesagem são, representamos nessa vermelha aí, que seria uma balancinha, né? É uma balança de um único cavalete. Então, a gente colocava uma balança de um cavalete para tentar obter um certo resultado satisfatório, e quando não, a gente ia aumentando a quantidade de balanças assim no nosso transportador de correia, né? Que aconteceu? Nós constatamos que o tempo, nessa característica, né? O tempo da carga plena para captação da amostragem ele é muito pouco, ou seja, é um pico de carga, né? A gente nem consegue considerar ali e extrair o que de fato é a instabilidade do transportador e o que de fato é o peso que está sendo submetido à célula. Então, tentávamos com uma ponte, com 2 pontes ou com mais pontes. O que acontece é que quando a gente aumenta o número de pontes, nós aumentamos também os picos de carga, porém, o tempo o qual o peso fica totalmente solidário à estrutura, ao cavalete da balança, sem a influência do rolete da frente e sem a influência do rolete de trás, é extremamente pequeno, tá? Não suficiente. O que nós fizemos então para poder contornar essa situação e aí foi que tudo começou a mudar? Nós aplicamos o conceito básico de pesagem. Conceito básico de pesagem 4 células de carga instaladas numa mesma estrutura. Com isso nós conseguimos e com 2 cavaletes também na mesma estrutura. Com isso a gente conseguiu ampliar aí exponencialmente. Peraí que travou aqui. Conseguimos ampliar exponencialmente aí uma superfície de amostragem. Tínhamos muito tempo para que a balança pudesse extrair o que era de fato pesagem e o que era de fato instabilidade.
Porém, como os transportadores, devido ao atrito ali do rolete e tal, a gente tem muita questão de variação de peso. Partimos então por uma nova etapa, que seria como absorver esse peso. Para isso, nós desenvolvemos amortecedores que são instalados sobre a célula de carga, e é uma patente nossa também, que é o dispositivo flexível, o Suflex, né? O que ocorre? Ele absorve toda a parte de instabilidade sobre a balança. Então, até o impacto nos cavaletes, às vezes dependendo da granulometria e do peso do que está sendo lido, né? Pode ser uma carga bem homogênea, como grãos, ou pode ser, por exemplo, uma pedreira que vem bem fora de padrão, vamos dizer, né? Então, o Suflex, ele absorve de uma forma muito eficiente esse tipo de instabilidade. E o quadro da balança, que é a parte amarela, nós desenvolvemos ele de um modo a se basear numa suspensão veicular. Então, conforme a gente tem a descentralização do produto ou da própria esteira, não existe uma sobreposição de carga de um lado ou do outro. Se eu tiver uma carga maior à direita, aquele coxinho vai trabalhar, o meu amortecedor vai trabalhar um pouquinho mais e ele vai compensar os demais, de modo que a carga continue, o equilíbrio entre as cargas continue igualmente distribuído sobre as células. E aí, de fato, nós passamos a ter resultados realmente diferentes, tá? Nós, ainda no projeto, nós constatamos que o desempenho do equipamento ele está diretamente ligado ao modo de instalação. Com todas essas funcionalidades do Suflex, do quadro adaptativo, as balanças convencionais, inclusive o nosso modelo anterior, ela é simplesmente instalada na esteira e passava-se uma linha lá e ela ficando no plumo da esteira era o suficiente. Com a Tetracell, com esse dispositivo Face Level, ele acabou facilitando muito para a gente e aumentando o desempenho do equipamento quando nós realizamos um calçamento dos cavaletes de entrada e dos cavaletes de saída, fazendo como se fosse uma rampa mesmo, tá? Primeiro, o que nós fazemos? Primeiro, nós temos que determinar a distância entre os cavaletes para que elas sejam idênticas. É claro que nós vamos ver mais à frente que a Tetracell ela é dedicada para cada tipo de aplicação. Mas o projeto assim, conceitual e a maioria das aplicações, nós trabalhamos com um alinhamento de 2 cavaletes de entrada e 2 cavaletes de saída. Para que a gente realiza esse alinhamento inicialmente? Não sei se vocês conseguem ver minha mão, mas basicamente vem trepidando os cavaletes, né? As estruturas, por mais que as longarinas e os cavaletes eles possuem o mesmo tamanho, às vezes devido à flexão ou à própria margem de tolerância, acaba ficando quando a gente traça essa linha, a gente nota que tem cavaletes que ficam mais altos e outros mais baixos. Então, traçando essa linha, a gente faz um primeiro ajuste inicial, que aí ele está representado pelo calço amarelinho ali, né? Nós esticamos a linha, fazemos esse primeiro calçamento, todos os cavaletes encostando na linha, e daí nós partimos então para a subida da rampa, né? Para que a gente possa promover na região da pesagem, que a balança fica mais suscetível à carga que está passando por essa área de influência. Com isso, o aumento de precisão foi muito significativo. Inclusive, na parte de estabilidade, melhorou muito, porque quando a gente tinha tudo alinhado entre os cavaletes, promovida aquela, a gente chama de catenária, né? Dá uma embarrigadinha ali a borracha, e isso gerava um pico no cavalete de entrada. E esse pico era refletido pela sala de carga. O Suflex aliviou muito bem isso, mas quando a gente promove esse tipo de rampa, ele sobe muito mais suave. E na região de apesagem, a gente acaba tendo um menor índice de instabilidade, tá? Esse procedimento ele foi fantástico. Além de ele minimizar a instabilidade e a trepidação, a gente consegue fazer um alinhamento perfeito dos cavaletes. Então ficou realmente um diferencial. E isso nós acabamos desenvolvendo esse procedimento com o estudo, né? Fomos melhorando ali, não só o modelo da balança, mas evoluindo também para essa parte de instalação. Quais melhorias poderíamos estar implementando para obter realmente o melhor desempenho do equipamento? Ainda sobre a parte de instalação,
Os equipamentos de mercado, geralmente, eles precisam, a nossa versão antiga também precisava de máquina de solda, né? Então acabava demandando aí, além dessa mão de obra, os itens consumíveis como solda, deslocamento de máquina, né? E por se tratar de balança, o sensor é a célula de carga, e a máquina de solda é um inimigo número um, vamos dizer assim, da célula de carga, assim como os raios, né, as descargas atmosféricas. A descarga da máquina acaba danificando. Então, nós desenvolvemos um outro tipo de dispositivo que não utiliza a soldagem, né, para fixação, que é através do parafuso. As alças são apoiadas em cima da longarina e aí são parafusadas. Nessas alças, elas possuem um ajuste vertical que facilita também o alinhamento do cavalete da balança com os cavaletes do transportador, que também é um caso, vamos dizer assim, que se não for respeitado no momento da instalação, acaba gerando esse desalinhamento faz com que passa meio em diagonal a esteira sobre os cavaletes, pode gerar um desgaste do próprio rolete, vamos dizer assim, além de uma carga, de um valor de peso irreal, né? Então, esse alinhamento facilitou muito para a gente, porque primeiro que a gente não precisa, a gente desonera a parte da mão de obra do soldador e das máquinas. E ficou muito mais fácil e muito mais rápido. Então, o tempo de parada da instalação desse equipamento em transportadores que já estão em operação diminuiu muito, tá? Diminuiu bastante, consideravelmente. E como nós realizamos a instalação dele? Ele é desmontado, a parte amarela que a gente está vendo aí, que é a parte viva da balança, ela é desmontada da parte azul e os roletes são soltos. Então acaba ficando leve, dá para a gente manipular com facilidade, tá? Não acaba, apesar dela ter dois cavaletes e dependendo da distância entre cavaletes e largura do transportador, acaba ficando realmente em um volume grande, a gente consegue facilmente manipulá-la e realizar a instalação, tá? Se eu estiver falando muito rápido, alguém tiver com alguma dúvida, por favor, eu fico à disposição. Temos uma outra condição que é o seguinte: para facilitar aquela rampa de subida e também essa parte de instalação, nós desenvolvemos o Face Level, que é para nivelamento vertical do equipamento. Então, ele vai, através da base que vai instalada sobre a longarina, nós temos um dispositivo que sobe de subida e descida através de PORC e contra-PORC, muito eficiente, já temos vários desses instalados, facilitou demais a instalação do equipamento e principalmente o tempo que a gente demandava para poder fazer o alinhamento da balança, né? Que antes era através de cálcio mecânico e tudo. E agora com esse dispositivo Face Level ficou muito mais fácil. Tudo isso visando uma instalação muito rápida, vamos dizer, e principalmente em transportadores que já são existentes. Quando o transportador está em fase de projeto, a gente tem um tempo, vamos dizer assim, para poder estar fazendo a instalação. Porém, os transportadores, a gente entende que a balança integradora, ela é um equipamento que ela está em determinadas aplicações, ela está instalada em regiões onde em pouco tempo de material transportado, paga-se o projeto inteiro do equipamento, né? Então, é fundamental que a gente possa fazer isso de uma forma mais rápida possível e da melhor forma possível e para que possa retornar para a operação esse transportador. Nosso equipamento, a captação da velocidade se dá através de um encoder, de um tacômetro, né? Com um sistema de contrapeso, que nós colocamos ele ou eventualmente logo após a balança, medindo a velocidade na esteira de retorno, ou, eventualmente, dependendo do tamanho do transportador, a gente coloca também ele acoplado direto no eixo do rolo, né? É uma outra possibilidade. É mais comum esse tipo de tacômetro, ele também possui esse ajuste de largura e o modo de fixação dele é igual ao da balança. Então, o que acaba facilitando muito a parte de instalação e a centralização dele em relação à esteira, uma vez que ele vai embaixo dela e o contrapeso faz com que ele não perca contato com a borracha. Então, as modulações ali, eventual devido à ação do tensionador, né? Esse sistema de contrapeso acaba se modulando e não tornando o equipamento, não deixando que a gente perca a velocidade em lugar nenhum momento, tá? Bom, esses recursos todos da Tetracell que eu comentei aí até agora, né, fazem que esse equipamento seja exclusivo e único. Por isso nós patenteamos ele no Brasil e em outros países. Todas essas funcionalidades.
Bom, nós somos movidos a desafios na Alfa Instrumentos, né? Então, uma vez que nós eliminamos o problema de precisão com uma balança integradora de alto desempenho, nós recebemos outras demandas de mercados e partimos para um desenvolvimento de soluções que pudesse ser incorporada a esse equipamento, né? Soluções que visam um modo mais autônomo de calibração, uma facilidade na manutenção da precisão, a segurança e a ergonomia, uma vez que como sendo balança, nós precisamos de um peso padrão para poder fazer a sua verificação, a sua calibração, o ajuste. Então, nós partimos para um novo desafio com essa concepção. E falando um pouco sobre manutenção da precisão, olha como é importante, às vezes a gente não se dá conta e que isso ocorre em muitas empresas, né? Inclusive, eu retratei ali no início algumas imagens que falam justamente sobre o depósito de produto em cima da estrutura da balança. Eu trouxe um caso aqui, um exemplo para a gente ter uma ideia, o que 100 gramas o que 100 gramas acarreta de erro ao final de um ano. Então, eu dei o exemplo aí de um transportador típico, com a distância entre cavaletes de 1 metro, com a velocidade de 1 metro por segundo também. Imagina que na estrutura desse transportador, na parte viva da balança, seja depositada poeira ali ou algum fragmento com um peso de 100 gramas, né? Aí nós temos aí um cálculo rapidinho que seria 1 metro vezes 3.600 segundos, que dá 3.600 metros. Vezes essas 100 gramas, vai dar 360 quilos de pesos fantasma em apenas 1 hora de trabalho. Então, 100 gramas representa 360 quilos em 1 hora. Se a gente extrapolar isso aí para 10 horas, um turno de 10 horas em 20 dias de trabalho, nós teríamos os mesmos 360 vezes 10 horas vezes 20, que daria um total de 72 toneladas por mês provocadas por apenas 100 gramas. E no total de 12 meses, isso daria 864 toneladas. Então, como eu disse no início, apesar de dinâmica, ela é de certa forma ingrata, né? Porque você, por mais que você tente promover ali diversos recursos para tentar inibir isso, a sujeira presente no transportador acaba gerando um resíduo acumulativo. Daí a importância também de uma manutenção preventiva. E mais que isso, que você tivesse condições de poder saber se a sua balança está dentro ou fora da margem de tolerância, né? Estabelecer a precisão nesse tipo de equipamento aí é realmente difícil. E ainda tem mais alguns fatores complicadores que nós levamos em consideração para poder inovar nesse recurso, que seriam transportadores muito grandes em extensões. Nós temos balanças instaladas em transportadores de 6 quilômetros, por exemplo, né? Então são muito grandes, de 8 quilômetros nós temos, eu acho que são os maiores que nós temos em cases aí. E o painel de controle acaba ficando longe da balança, né? Para você poder fazer uma manutenção, tem que disponibilizar alguém para ir até lá na balança, para fazer o monitoramento disso, para saber se tem alguma coisa encostando ou não, qual que é a saúde ali da estrutura da balança e tudo, acaba sendo complexo e oneroso, e acaba envolvendo outras pessoas. Para transportadores instalados em regiões de difícil acesso, por exemplo, altura. Tem transportadores que são altos, muito altos, né? E hoje não, mas se procurar ainda acha alguns que nem aparadores laterais têm, né? Então, os guarda-corpos, para você poder fazer uma instalação, só que ele está instalado, às vezes, num ponto bem específico do processo. Para você instalar uma balança nesse tipo de equipamento, você tem que disponibilizar uma mão de obra, você tem que disponibilizar um aparato todo para poder ter acesso a essa região, né? E toda Erling? vez, e toda vez que você for realizar uma manutenção ou uma calibração, você tem que mobilizar novamente tudo isso, tá? Locais insalubres, tem aplicações onde a esteira está instalada numa região de muita poeira, então acaba complicando, são determinados processos onde a região é chave, precisa ser instalada uma balança integradora. Nós temos vários equipamentos dessa forma. Espaços confinados também, e eu acho que é um dos mais comuns, que são as proteções carenadas, né? As proteções carenadas, elas podem ser aquelas coberturas para as balanças que ficam instaladas ao tempo, ou eventualmente a proteção carenagem para proteger as pessoas que circulam ali próximo, em atendimento às normas, inclusive, né?
Então, manter a precisão desse equipamento é submetido a tantos fatores aí complicadores, é complexo e desafiador. E aí, como eu coloquei, em alguns casos é imprescindível, principalmente se o produto tiver um alto valor agregado, por exemplo, nióbio, alguns tipos de metais aí, de minérios, né? O equipamento tem que ser bem preciso, tá? Muito preciso. Então, o que que nós desenvolvemos? Ciente de tudo isso, voltamos para a bancada mais uma vez e estudamos uma forma de conseguir realizar a calibração à distância. E dessa forma nós desenvolvemos o DACT, que é um dispositivo automático de calibração da balança. Esse DACT, basicamente, ele consiste no seguinte: ó, a gente tem os pesos padrões incorporados na própria estrutura do equipamento e, de modo autônomo, ele é por acionamento pneumático, né? De modo autônomo, ele deposita o peso padrão na estrutura amarela da balança, né? Sem que precise uma pessoa até o local para fazer essa colocação, essa manipulação do peso, né? Então, os pesos ficam no próprio, são pesos padrões, homologados ali, com certificados, tudo certinho, né? Que ficam na própria estrutura do equipamento. Aí tem uma imagem dele real mesmo, de como ele funciona o sistema de alavanca. Quando ele é depositado na parte amarela, o berço perde o contato com o peso padrão, e aí o peso fica totalmente solidário à balança, tá? A carga do peso fica totalmente solidário, sem nenhuma interferência. Isso daí resolveu muito, assim, a gente nós tínhamos assim uma demanda que nós gostaríamos de atender com esse recurso, porém ela foi ampliada em muitas vezes devido à facilidade, né, de que esse dispositivo acabou gerando para a gente. Que acontece? O tempo, por exemplo, de calibração acabou sendo reduzida, porque não tem necessidade de parada da esteira. A gente só precisa interromper o fluxo. Interromper o fluxo ali, acione o DACT, e aí a gente vai ter uma ideia ali da margem que ele está apresentando, tá? E em relação à questão desse tipo de equipamento, a gente tem a NR12, que exige que a parada seja total da esteira. Então, se é uma esteira ali chave que está num processo produtivo, num britador primário, por exemplo, né, que gera um transtorno danado quando você acaba tendo que parar para fazer uma verificação, rapidamente você interrompe o fluxo de material, aciona ele e em poucos segundos você já tem o resultado. Se ele está dentro ou fora da sua margem de tolerância que você estabelece, tá? Outros casos também, como eu mencionei, são as esteiras mais altas, instaladas em região de difícil acesso. Tem a NR35, né, que é a norma que regulamenta esse tipo de atividade, e através do DACT, essa não necessidade de ter um operador na região, você acaba por não mobilizar muitas frentes de trabalho e consegue fazer as verificações remotas da própria sala de controle. A relação das proteções carenadas que eu comentei com vocês aí, a proteção carenada ela pode ser aí, por exemplo, nessa região, como está na imagem, devido ao acesso de pessoas, ou pode ser aquele tipo de proteção para transportadores que ficam ao tempo. Para a gente fazer um tipo de manutenção dessa, a gente tem que envolver a manutenção mecânica, a eletrônica, para fazer o desligamento, segurança do trabalho e a própria produção. Então, com o DACT, você acaba, além do tempo que é gasto para você poder fazer a desmontagem de toda essa estrutura, né? Com o DACT, a gente consegue muito rápido realizar esse tipo de calibração sem precisar envolver ninguém. Nós temos alguns clientes que eles deixaram esse recurso de DACT na mão do próprio operador. Então, o operador, a cada início de turno, ele consegue fazer uma verificação. Então, se estiver dentro da margem de tolerância, ele continua trabalhando. Se eventualmente estiver fora da área de tolerância, ele pode tomar a decisão de fazer um ajuste para que a tolerância retorne para a precisão, ou se estiver próximo ali, ele consegue pelo menos arquitetar ou programar uma parada mais próxima, tá? Uma outra questão que nós temos em relação a esse tipo, ainda aqui nessa parte, é a questão da ergonomia que nós comentamos, né? Por que a questão da ergonomia? Porque para fazer a calibração, a pessoa tem que ir com o peso padrão lá no equipamento, né? Colocar esse peso padrão. Então, a manipulação do peso padrão, ou você coloca em cima da borracha ou embaixo da borracha,
você acaba eliminando. Então, tanto o transporte desse peso padrão, quanto a questão da subida dele. Transportadores geralmente não ficam próximo ao piso. Isso acaba facilitando também a questão da ergonomia, tá, para os operadores. Bom, o dispositivo DACT ele tem um recurso bem interessante, que é aquele que eu mencionei para vocês. Ele acaba armazenando as 5 últimas verificações, as 5 últimas calibrações. E aí você determina ali o que é um valor tolerável, e a cada nova verificação você tem uma ideia ali de quais foram as 4 últimas, vamos dizer. E com isso você pode ter a tomada de decisão de fazer um ajuste ou programar uma próxima parada. Eventualmente, e transportadores que têm a possibilidade da gente fazer a captura do material ou pesar ele antes ou depois, nós conseguimos transportar, realizar a calibração, transportar uma quantidade de carga, pesar essa carga depois e aplicar um fator de correção. E aí nós conseguimos realmente resultados fantásticos aí com o equipamento, tá? A gente fala desse equipamento aí aplicados em operações onde eles facilmente estão apresentando 0,5% de precisão, abaixo de 0,5% e típico de 0,5% a 1%. Toda essa tecnologia, é claro que tem que ter um um equipamento, um dispositivo de gerenciamento dela potente, né? E nós temos a nossa IHM 3651, que é responsável por toda a parte de gerenciamento da Tetracell, a parte de sensores. A Tetracell é um equipamento que ela se auto-monitora, ela fica realizando o autodiagnóstico a todo tempo, e se eventualmente nós tivermos algum tipo de problema, ela alarma, por exemplo, problemas de célula de carga, de sensores, ela acaba alarmando antes que a gente descubra, depois que foi pesado todo um lote de produto, né? Então, acaba sendo muito facilitada. Ela é autônoma e inteligente nesse sentido, por ficar realizando o autodiagnóstico e, numa eventualidade, nos informar, para que nós não tenhamos perda no processo, né? Temos uma IHM incorporada de 7 polegadas, o comando intuitível e o gabinete em aço inox para poder ficar instalada lá na área. Claro que a gente recomenda que não fica diretamente ao sol, mas ela suporta os ambientes severos aí. Nós temos algumas telas que são interessantes. Essa tela aqui que está mostrando inicialmente, ela mostra para a gente aqui ali o total parcial, né? O fluxo que está passando no momento e o total parcial. O equipamento tem dois tipos de totalizador. Ele tem o que a gente chama de totalizador parcial e o totalizador contínuo. O parcial é aquele que a gente consegue zerar ele a cada novo lote de carga. Nós conseguimos, por exemplo, vamos trabalhar o dia de produção, quero saber quanto produzimos apenas hoje. Então, eu vou lá, zero o totalizador e ao final do dia fazemos a leitura. Ou, eventualmente, nós vamos ver mais para frente aí que a leitura pode ser feita direto, né? Ou, eventualmente, nós temos o outro o totalizador, que esse aqui a gente chama antifraude, que é o histórico. Esse totalizador não tem como resetar, o que passou pela balança, de fato, ele vai contabilizar, tá? Nessa tela aí, que é a tela de dados, ele mede o totalizador parcial, ele dá o fluxo, a velocidade e o carregamento. Eventualmente, ele tem set points que a gente consegue programar o valor, e aí, no final do carregamento, ele aciona um alarme para a gente ali, um relé dizendo que foi totalizada, né? Um outro recurso que ele dispõe é de gráfico, então ele dá o gráfico das últimas 24 horas, para que a gente possa fazer um monitoramento, medir produção. Então, um recurso bem interessante que inclusive foi solicitado por alguns clientes e nós implementamos, tá? A questão dos alarmes, como eu comentei com vocês, ele mede a temperatura do transmissor, a corrente das células de carga, tensão, e aí nós conseguimos estipular o limite superior e inferior da célula. Então, se tem algum problema, não só na parte de sensores, mas na célula de carga, ele vai dar um alarme para a gente e vai indicar que nós temos uma falha de pesagem, tá? Aqui nós temos a telas de ajuste, que é o ajuste manual para aquela versão que não tem o DACT, né? E a versão de ajuste automático. Uma vez que a gente pressiona o botão do DACT, ele tem toda uma sequência lógica que ele aciona o peso, espera um determinado tempo, recolhe o peso, tudo isso é programável, tá bom?
A parte de conectividade, visando aí essa parte de indústria 4.0, nós embarcamos tudo que tem de disponível no equipamento aí, tá? Então, ele conta com uma porta em Modbus TCP padrão, uma segunda porta que a gente é optativa entre esses protocolos de comunicação, Modbus RTU, Profinet, Profibus, DeviceNet e Ethernet, conta com um recurso que nos permite fazer o monitoramento das variáveis de carregamento, velocidade, no web browser. Então a gente abre lá desde que o computador esteja na mesma rede ou que eventualmente o acesso seja feito via VPN, remotamente, mas via VPN, nós conseguimos ter o acesso do carregamento, velocidade, fluxo no web browser. Digita o número de IP e o equipamento vai nos dar todas as informações reais de campo ali, tá? Para quem ainda utiliza a saída de 4 a 20, ele tem 4 saídas, que pode ser configurada de 0 a 10 ou 4 a 20. Ele indica a carga, o fluxo, a velocidade, então a gente pode estar selecionando uma delas aí de acordo com a nossa aplicação. É muito comum, quando esse equipamento é utilizado para fazer dosagem, não a pesagem, a integração, porque o pessoal fala de dosadora e integradora, são duas coisas diferentes, né? A dosadora, a gente quer aumentar e diminuir a velocidade da esteira de acordo com o fluxo, e a balança integradora não, simplesmente a gente quer pesar o produto em fluxo contínuo enquanto está passando o material, ela está totalizando. Então, para trabalhar no modo de dosadora, o pessoal utiliza essa saída de 4 a 20 proporcional ao fluxo e faz uma integração com o CLP, geralmente, e esse CLP comandando o inversor. Então, é muito utilizado, por exemplo, na alimentação de caldeiras, né? Eu tenho que manter um fluxo contínuo, eu tenho lá reconhecida a velocidade da minha esteira e a balança está mandando fluxo. Se o fluxo começa a cair, a balança manda um sinal e o CLP manda aumentar a velocidade da esteira. E se é o contrário, está passando muito material, ele faz o processo inverso e manda diminuir a velocidade da esteira. Então, esse recurso é um recurso muito utilizado, vamos dizer, na versão de dosagem. Através do eServer, nós desenvolvemos uma interface para imputar os dados dentro do Excel. Nessa parte foi muito interessante que nós perdemos um tempo para atender o seguinte, para atender a menor e a maior camada de automação. Por exemplo, eu tenho a minha planta lá, não tenho nada de sofisticado, RP, mas eu tenho um computador e eu quero ler os dados da balança, eu quero que esses dados fiquem registrados, eu quero ter um banco lá, né? Então, a balança vai fazer a comunicação e vai imputar os dados dentro do Excel. Então, você tem, de certa forma, um banco de dados, né? Tá tudo certinho lá, o fluxo do dia, a hora e tal, fica tudo registradinho, tudo bonitinho. Agora, se você já tem um nível de automação maior, se você já conta com uma parte de gerenciamento de informações maior, nós temos também a via ODBC, a possibilidade de comunicar direto com o SAP, com o TOTOS, com o Oracle, né? Então, a balança fica fazendo a leitura online ali, instantânea e alimentando o RP de informação, tá? Um recurso muito bacana também, que é muito bem visto e tem feito um diferencial tremendo para a parte de manutenção e tudo, é o VNC. O VNC, assim como nós temos a porta PC, a TCP, nós conectamos esse equipamento aí à internet, né? E aí, a partir do VNC, nós conseguimos fazer o monitoramento da balança através de celular, através de tablet, notebook, e é exatamente a tela da balança e todas as funcionalidades dela. Ó. Veja que interessante aqui, ó. Nós vamos fazer. Aqui nós estamos fazendo o monitoramento e acionamento do DACT pelo celular, ó. Então facilita até para a gente poder fazer a leitura de alarmes, ver o que está acontecendo, como a balança ela dá esse monitoramento remoto, esse autodiagnóstico. Se acontecer uma eventualidade, a pessoa fala, poxa, a balança parou. Então, se você tiver o acesso ao VNC, você entra na balança e vê qual o tipo de problema que ela está apresentando. É uma possibilidade. Se você não tiver com ela conectada à rede, fazendo troca de dados via protocolo Fieldbus, tá? E aqui uma outra imagem bem interessante, que é também um VNC, o equipamento
Esse recurso, gente, ele está implementado na versão com DACT e sem DACT, tá? É padrão dos equipamentos. Então a gente tem uma esteira rodando em vazio. Note que todos aqueles recursos que eu comentei com vocês de instabilidade, a balança está dando uma pequena variação ali, mas ela não está totalizando o produto. Ó. Ela está em movimento. Então é o Suflex fazendo ali o trabalho dele, né? E principalmente nós não podemos ter uma variação ou uma totalização de material quando a balança rodando sozinha. E se vocês notarem nesse vídeo, olha que interessante ali, ó. Eu falei da parte de descentralização da esteira sobre os cavaletes. Nota nesse vídeo aí que isso daí é mais comum do que a gente pensa, né? Olha lá, ó. A gente tem a esteira saindo ali pro lado esquerdo, né? Vamos voltar daqui para a gente ver de novo. Então ele está fazendo o monitoramento. O que a pessoa fez? Ela pegou a balança, conectou a internet e disponibilizou um sinal Wi-Fi lá. Então o celular está fazendo a leitura direta. Conectou no IP ali, né? E leitura direta. Ó, o fluxo não está sendo totalizado porque a balança está rodando em vazio. Se tivesse algum produto rodando ali em cima, passando por cima, ele estaria totalizado. Então nós temos essa facilidade também. Existem balanças no mercado que ela totaliza se a balança está rodando vazio, né? A própria esteira já gera um peso sobre o transportador e isso não é interessante, você acaba mascarando, né? Aí é a prova de que o Suflex realmente desempenha a função para o qual ele foi projetado. O que eu queria mostrar para vocês agora é uma série de imagens dos transportadores ao qual nós já desenvolvemos balança, a Tetracel. E queria falar para vocês o seguinte, que quando vocês entram em contato conosco, vocês estão à procura de uma balança integradora, né? Ou uma balança dosadora ali para fazer o monitoramento do seu processo ou auxiliar na parte de dosagem. Mas a Alpha Instrumentos, nós fornecemos para vocês não só a estrutura mecânica em si, fornecemos anos de desenvolvimento, fornecemos um projeto, independente de quais sejam as características do seu transportador, essa balança vai ser especificamente projetada para ele. E essa é a cereja do bolo. É por isso que a gente consegue, nós conseguimos afirmar a alta precisão e comprová-la, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque não é um equipamento adaptável, como muitos equipamentos de mercado. Os concorrentes trabalham com alguns modelos de balança e tudo, mas depende de muita adaptação no momento de instalação. A balança integradora Tetracel, não. Elas são cada uma projetada para o tipo de aplicação e transportador para qual se destina. Por exemplo, aqui ó, a gente tem um modelo DACT com uma longarina de cantoneira aí, né? Cavalete tipo calha com 3 roletes. Aqui já é uma treliça, ó. Essa balança é sem DACT. O cavalete também mudou. O projeto da balança já incorpora os cavaletes que são utilizados nela, não esses de entrada e saída, mas os que são utilizados nela já é incorporado no projeto do equipamento. Então, por isso é importante que a gente faça a tomada de coleta de dados o mais eficiente possível, porque isso de fato influencia no projeto lá na frente. Não temos problema em relação a isso, mas é bom só apontar. Aqui é um outro equipamento também, ó. Eu mencionei para vocês, olha onde que fica o tacômetro lá, ó. O tacômetro, nesse caso aqui, ele está na saída da balança, né? É uma parte onde a gente entende que é mais fiel da pesagem, ó, mais realista, vamos dizer assim. Pesou e já pega a velocidade. Uma outra perfil aqui em cantoneira, roletes tipo calha triplo. Aqui é um perfil U com cavalete com um rolete tipo V duplo também. E nota que essa balança aqui ela é estreita e comprida, ou seja, colhemos todas as informações do tipo do transportador e projetamos equipamento específico para ele. Aqui é uma outra também, cavaletes tipo calha aí, né? Transportador aqui é pequeno nesse caso, tá vendo? Ó, o cliente passou para a gente aí o comprimento, nós fizemos aí o que a gente chama de área de influência e a partir daí nós demos o ok e asseguramos o desempenho do equipamento. Por isso que é importante a leitura. Vocês não vão ligar aqui não e falar, eu quero comprar uma Tetracel. E aí nós vamos enviar, não, eu quero comprar uma Tetracel, então olha, esse é o datasheet, precisamos dessas informações, nos mandem desenhos, tudo que vocês tiverem mais, porque o equipamento vai ser de fato dedicado. Aqui, ó, por exemplo, cavalete tipo V também, e a esteira, distância entre cavaletes bem comprida aí. Um outro interessante, ó, olha o perfil dessa longarina aqui, ó, em formato de espécie de um S, né, de um Z.
E essa daqui é para a área classificada. Nós temos equipamentos, as balanças integradoras, elas são projetadas para a área segura e a área classificada. E atendem também produtos de mineração e produtos alimentícios, né? Farmacêuticos. Então, nós temos a versão em aço carbono e aço inox, fertilizantes, toda a parte de segmentos aí. Aqui também tem um perfil bem diferente, olha, que nós desenvolvemos o equipamento aí, conceituando a instalação nesse tipo de perfil de longarina. E a gente falou ali de cavaletes do tipo V e do tipo calha, que seriam 3 e 2 roletes, mas a tetracel também pode ser instalada em roletes planos aí, né? Aqui é um outro modelo de superfície plana, com perfil da longarina em U para dentro, que nós chamamos, né? Essa daqui, por exemplo, é totalmente em aço inox, ó. Essa cor acinzentada, ela é em aço inox. Quando ela é azul, ela é em aço carbono. Aqui é interessante que esse tipo de transportador é de grãos, né? Então ele é como se fosse uma calha e geralmente ele é fechado. Nós seccionamos um pedaço dessa calha, instalamos a balança no meio e não impactou em nada a operação e nem no formato de inclinação da esteira, o que é muito importante. Nesse caso aqui, ela vem raspando assim nas laterais dessa calha e o contato dela é apenas na região, só tem um cavalete no centro aqui, né? Então, para respeitar esse ângulo de inclinação laterais, nós colocamos os cavaletezinhos aqui com o mesmo ângulo de inclinação. Aqui é um outro modelo para a mesma aplicação de um outro cliente, para grãos também. Essa aqui, o transportador é um pouco mais curto, ficou tudo mais próximo, mas com o mesmo desempenho, tá? Essas cotas que vocês estão vendo aqui são todas as informações que a gente levanta de acordo com o projeto. Então, aquela parte do calçamento que eu comentei com vocês, dá até para a gente ver aí, ó, calçar com 3,2 milímetros, com 6,4. Então, a linha de nylon é representada ali para que possa ser feito também o alinhamento. Tudo isso é informado no desenho do projeto. Eu vou mostrar, inclusive, mais para frente. Esse transportador aqui é um transportador de sucata. A balança precisou ser desenvolvida com uma paralateral, porque a sucata, como ela é irregular, vem umas peças muito grandes, uma peça muito pequena. Lá no transportador existente, de fora a fora também ele possui essa proteção lateral para que o material não acabe caindo para fora da esteira mesmo, né? Então, nós promovemos ele também na balança para que respeite a condição real de aplicação, tá? Aqui também nós temos um caso de um transportador curto, o qual o cliente disponibilizou os dados para a gente e nós conseguimos instalar a balança dentro do transportador, no layout do cliente, o que para a gente é muito importante. Por isso que o número, quanto mais informações para a gente é melhor. Esse daqui é utilizado como uma balança dosadora, que eu comentei com vocês. Então é um transportador extremamente curtinho ali, ó, com pouco cavalete, deve ter uns 4 metros aí no máximo, aí. E nesse caso aqui, o tacômetro ele foi instalado no rolo, ele não foi instalado na esteira, né? Devido o pouco espaço ali, nós instalamos ele no rolo, lá na frente, e garantimos a mesma precisão. Desenvolvemos um acoplamento ali que encaixa e a gente não perde giros. Aqui uma outra condição bem complexa também de dosador, olha, que foi possível graças às informações que o cliente passou para a gente. Realizamos todas as análises, descartamos todas as possibilidades de interferência e fomos estudando até que chegamos ao ponto de ficar uma condição satisfatória para que o equipamento possa desenvolver, desempenhar a performance dele, né? Porque o que ocorre? Às vezes a gente fala assim, meu transportador ele tem 4 metros, dá para instalar uma balança nela? Nele, o que a gente tem que levar em consideração é onde entra o produto. Às vezes o produto está entrando ali, quase tem 4 metros, mas entra no meio. Então, ou seja, a gente não tem área útil suficiente para poder fazer a instalação da balança, né? É cerca de 2 metros a 3 metros ali de área útil para que a gente possa fazer um alinhamento dos cavaletes ali, como a gente está vendo aqui, a gente alinhou ali os cavaletes, né? E aí a gente consegue assegurar o desempenho. E essa balança, a menor versão que nós temos é a distância entre cavaletes de 500 milímetros. E a largura, isso não é um fator limitante. Isso nós vamos fazer de acordo com a aplicação. Bem como o formato do cavalete e tal, tudo certinho, né?
Esse aqui é o desenho que a gente projeta, esse é o projeto de instalação do equipamento. Então, quando a gente fecha um pedido aí, nós realizamos a tomada de todos os dados do equipamento e aí montamos esse desenho. Esse desenho é enviado ao cliente para que ele possa fazer, para que ele possa confrontar todas as cotas aí que estão sendo mencionadas. E aí, mediante a aprovação do cliente, nós iniciamos a fabricação do equipamento. Com isso, nós descartamos qualquer possibilidade de incompatibilidade de montagem, enfim, conseguimos avaliar aí quais o que vai ser utilizado para instalação, para posicionamento. Esse desenho tem essas múltiplas funcionalidades aí. Bom, nós temos a nossa equipe técnica de que realiza essa parte de instalação, calibração, certificados, reparos, ajustes, a supervisão de montagem e o startup. A supervisão de montagem é aquele trabalho que nós vamos lá ver quais são as condições que se apresenta o transportador e localizamos a melhor região para a instalação da balança. E depois a gente tem de fato a instalação, né? E aí nós temos contrato de manutenção, enfim, toda essa parte somos certificados na norma 17025, temos laboratório constituído, inclusive que nos permite estar emitindo os laudos RBC, laudo ISO, tudo certinho, tá, gente? Bom, a parte técnica da apresentação era essa. Gostaria de saber de vocês se vocês têm alguma pergunta aí, eu fico à disposição aqui para a gente poder estar respondendo, tá bom? Queria saber o que vocês acharam, se quando a gente fala de redução de custo, é todo um conglomerado de coisas, né? Então é redução de custo da parte de instalação, redução de custo de produto que nós vamos conseguir economizar devido à manutenção da precisão do equipamento, redução de custo na parte de mobilização de mão de obra para fazer calibração, intervenções, né? Os tempos de parada do transportadores minimizados, os recursos que estão embarcados, como o sistema Suflex, que nos dá uma longevidade maior em relação às calibrações ali, a frequência de calibração. Então, todos esses recursos da Tetracell fazem com que o conjunto dela impacte diretamente na redução de custos. E nós temos aí vários clientes que retratam isso para a gente, tá? E aí eu fico à disposição de vocês aí para esclarecer as dúvidas que surgirem. Reinaldo, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Tudo jóia? Tudo bem, e você? Reinaldo, minha pergunta é o seguinte: em Pois não. relação ao sistema de comunicação aí da Tetracell que você passou, toda essa parte aí de calibração com peso, sem peso, eu consigo fazer comando via PLC utilizando a rede Ethernet ou é só via software mesmo, via aplicativo? Não, é possível fazer. Eu consigo fazer todo a conferência, Sim, manipulação, zera, sim, tada, tudo através de comandos, é possível. É possível fazer através do Field Bus, né? certo? É Não, possível, essa sim. é a minha dúvida mesmo. O intuito é que, por exemplo, a calibração, esse tipo de coisa, seja feito no painel de controle, né? Todas essas funcionalidades é interessante que sejam feitas de modo remoto. Certinho, então. Obrigado. Nada, dispõe. Inclusive, o Flávio, inclusive até através do VNC ali, a gente consegue também fazer. Ele dá a tela toda de configuração para a gente, conseguimos fazer a calibração via o celular, por exemplo, tá? Entendi. Então, a preocupação é quando eu não tenho esse sistema aí do DACT, eu tenho que, em tempos fazer alguma calibração
conforme mais ou menos igual você está mostrando aí no vídeo. Exatamente. Seria um peso padrão à parte. Peso padrão à parte, exato. A estrutura da balança ela é projetada ali em perfil cantoneira para que se vier cair algum produto ali, que ele caia e escorra, né? Mas mesmo assim, depende do tipo de material, ele acaba se depositando, então é importante. Com o DACT, por exemplo, eu fiz uma calibração hoje, eu fiz um ajuste hoje, melhor dizendo. Então ela vai me gerar lá qual foi a margem que me deu de faixa de tolerância. E com o passar do tempo, eu faço um acionamento do DACT e faço uma calibração, não um ajuste. Ele vai me dizer quanto fora eu tô daquilo lá. Se eu estiver muito fora, é interessante porque você sabe que tá tendo alguma ocorrência lá na região da balança. Agora, se eu estou dentro da minha margem de tolerância, segue o jogo, vamos dizer assim. Já nas balanças sem DACT, é interessante que seja feito pelo menos uma verificação, como as balanças comuns aí de mercado, né? É que o DACT possibilita essa ferramenta, mas todas as balanças de mercado, assim como a nossa versão sem DACT, tem essa demanda aí de ter o operador para poder fazer uma verificação, de repente dar uma limpeza, às vezes cai pedra, madeira, enfim, né? Acaba caindo material nessa parte amarela. Então, por isso que é importante a gente estar fazendo essa verificação. E o peso padrão, ele vai apoiado ali no meio. Ele tem duas grades assim, que comportam blocos, comportam placas de peso padrão, tá? Entendi. Interessante. Mais alguém, Renato, Natânia? Pois não, pode falar, Fran. muito obrigado aí pela explicação. E Estarei eu que saindo aqui, tem outro Tá bom. compromisso. Ô, Flávio, eu que agradeço a sua disponibilidade aí e precisando, estamos às ordens, tá? Que fique à vontade aí para tirar dúvida, precisar, eu tenho um transportador, queria saber se dá para instalar ou não, envia o contato para a gente aí e vamos até vocês aí. O intuito é a gente fazer essa proximidade. Esse projeto só é possível também devido à parceria que a Alfa tem com os clientes, né? De ir até o local, fazer essa avaliação de modo que a gente consiga assegurar realmente nós estamos mirando aqui o alto desempenho do equipamento, tá? Certinho. Eu entro em contato, Reinaldo, assim que Tá a bom, gente tiver. Já tem até uma proposta de uma balança, de duas balanças dessa aqui para nossa empresa aqui. A gente ok. está avaliando a melhor opção. Perfeito, Flávio. Eu fico à Ok? disposição aí. Obrigado, Reinaldo. Eu que agradeço. Uma boa tarde para você. Boa tarde. Acho que tem uma dúvida aqui do Silva Robson, que ele mandou no chat, Rê. Os dados de calibração podem ser exportados para algum arquivo e assim gerar um certificado. Para o certificado de calibração, o Robson, ele tem um detalhe, né? As balanças integradoras, por ser produtos de classificação automática, a legislação não rege homologação sobre ela nesse momento, né? Está sendo estudado isso para o futuro e a Alfa está em processo adiantado junto com o IPEM e com o Inmetro, não uma portaria, mas um adendo para que seja emitido um laudo dos IPENs regionais e esse laudo seja aceito pela Receita Federal. Esse laudo aceito pela Receita Federal, aí a gente consegue fazer transação comercial com o equipamento. Então, a parte de calibração que a gente realiza, não dá para exportar os dados, mas é possível a gente fazer a calibração do equipamento e aí o certificado vai ser preenchido por um profissional, vamos dizer, como qualquer certificado, né? Certificado padrão, assim. E aí pode ser um certificado ISO de conformidade. No caso do DACT, pode ser utilizado o próprio DACT para calibração, porque nós fornecemos ele com esse peso padrão com rastreamento ao RBC, né? Com documento. Já nas TetraSéries sem o DACT, nós levamos o peso padrão rastreado e depois emitimos um documento tudo certinho para vocês, tá? Então é possível. Até um ponto que você tocou, como eu comentei que nós estamos avançados essa parte, então nós tínhamos um problema de precisão e resolvemos um problema de manutenção da calibração ali, da precisão do equipamento e confiabilidade, enfim, né? E agora nós temos um terceiro desafio que é tentar não, permitir que seja realizado a transação comercial através do DACT e já estamos em andamento com isso. Nós estamos
desenvolvendo um dispositivo, conforme a orientação do Inmetro e do IPEM, que esse dispositivo vai permitir que, aplicado à balança, aí sim, seja verificada pelo IPEM, seja certificado e aí aceito pela Receita Federal, nós passaremos a realizar a transação comercial direto da balança. Isso vai abrir também novos horizontes, por exemplo, na parte de carregamento, as balanças rodoviárias, por exemplo, né, carregamento granel, a gente vai poder totalizar tudo através de uma balança integradora e depois emitir a nota direta. Hoje, geralmente, o pessoal enche, depois passa na rodoviária, faz a nota e vai embora. Então, já estamos evoluindo nessa tratativa aí, tá? Para tentar fazer com que a balança Tetracel seja um equipamento permissionário para transação comercial. Para processo interno, ok. Ela não consegue imputar, mas teria que ser um documento ali redigido, né? O que você consegue fazer é o seguinte: você consegue imputar os dados no Excel, e esses dados no Excel, se você fizer a calibração do Excel, vocês têm a comprovação ali, né? Então, seria possível nesse sentido. Aí você anexa esse documento aí, como os dados comprovatórios que foram disponibilizados direto da balança sem atravessador, entende? Nesse caso, seria possível. Não tem nenhuma tomada manual humana, né? Seria tudo automático. Ok, Robson. Legal, acho que foi todo mundo, né? Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Eu que agradeço, Robson. Bom, pessoal, também no e-mail que vocês receberam, qualquer dúvida, a gente vai ficar à disposição. Eu vou pedir para a nossa equipe de marketing disponibilizar o meu contato através do e-mail que vocês receberam, né? O e-mail da engenharia de aplicação, do comercial também. E precisando, nós estamos às ordens, tá? Contem conosco. A Alfa tem uma transparência muito grande e tratamos nossos clientes como os parceiros. E daí nós conseguimos ter o feedback e poder estar desenvolvendo cada dia mais, né? Novos recursos. Essas demandas que nós implementamos hoje, que nos permitem estar evoluindo os nossos equipamentos, elas partem todas de vocês. Então, se vocês tiverem ali uma aplicação, seja de integrador ou de algum outro tipo de pesagem, que demande, mas que não existe um equipamento ali formal para aquilo, traga para nós. Esse desafio, como eu disse, é o que nos move, nós gostamos muito, tá? Eu que te agradeço, Robson, muito obrigado, viu? Tá bom, Nath? Eu acho que Ok, acho que finalizou. Na verdade, acho que o Reinaldo já falou aí para vocês, né? Vamos deixar os nossos contatos, né? Caso precisem, por favor, entre em contato, né? Nós temos aí a nossa engenharia, toda a nossa equipe técnica e de campo, tá? Para poder auxiliar aí vocês nos novos projetos que estão por vir. beleza, gente. Eu acho que. E também o feedback, por favor, se vocês puderem dar o feedback da apresentação para que a gente possa aprimorar ainda mais, né? As dúvidas, sugestões, críticas, a gente estamos abertos aí, tá bom? Para que a gente possa aprimorar cada vez mais. Então, acho que a gente pode ir encerrando por aqui. Eu quero agradecer a presença de todos aí, gente, e pela disponibilidade que vocês tiveram numa sexta-feira de ficar aí, já extrapolei do horário 8 minutos aí, né? Então, agradecer a todos e vão estar recebendo o e-mail, nós ficamos à disposição. Contem com a Alfa Instrumentos aí para qualquer tipo de pesagem industrial que vocês tiverem aí, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou encerrar. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Um abraço. Obrigada. Beleza. Obrigado, Reinaldo. Obrigada. Beijo. Tchau, Valeu pelo Obrigado. tchau. treinamento Obrigado a aí. todos. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau. Então, você vai ter que ver agora o
bom aí, né, Rê? Rê? Tá me ouvindo? Parar a gravação.